Bom, e olha quem eu trago aqui novamente, mais um vídeo de Oshinoko, só que dessa vez falando do episódio 2 e 3, que eu tive que esperar sair mais um episódio porque o 2 não aconteceu muita coisa, pra ser sincero. Eu acho que tem só alguns pontos que vale mencionar, mas o 3 ele já foi um pouco mais interessante, porque como vocês devem lembrar, o Aqua ele tá tentando descobrir quem que foi o cúmplice no assassinato da Ai, e ele já tem nome com possíveis suspeitos, mas relaxa que eu vou comentar melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Mas bora pro que interessa, que é comentar sobre Oshinoko. E falando um pouco sobre o episódio 2, a Ruby ainda tem um sonho de se tornar uma idol, assim como foi a mãe dela. E caso alguém tivesse algum tipo de dúvida, nesse episódio também confirmou que ela é a Sarina, a mesma garota que foi paciente do doutor no passado, e que também o Aqua meio que ele ficou sad boy na adolescência, já que ele não parece rir e também se divertir desde que a Ai faleceu. E ele meio que virou assistente daquele diretor que ele conversava no episódio 1. E uma outra coisa que também vale mencionar é que a Ruby, ela tem talento para se tornar uma idol, só que o Aqua meio que ele tá tentando impedir isso de acontecer, mas claro que sem a Ruby saber. Que uns podem pensar que isso é filha da putagem, outros podem achar que ele tá só tentando proteger a Ruby. Isso aí eu vou deixar para vocês decidirem como querem interpretar. Mas como a Ruby ela vivia recebendo propostas de agências duvidosas, convidaram ela para a mesma agência que a Ai era antigamente, que nesse caso o Aqua até ficou um pouco mais de boa, porque ele não ia conseguir impedir a garota por muito tempo. E também eles entraram na mesma escola, só que em cursos diferentes. A Ruby entrou em artes cênicas, mas ele entrou em educação geral. E eles nessa escola acabaram encontrando a Arima, que eu acho que vocês lembram dela do episódio 1. E essa parte é onde termina o episódio 2 e ele emenda diretamente com o episódio 3. Que a Arima ela ficou extremamente surpresa ao saber que o Aqua ele não atuava mais, até porque ele na infância tinha muito potencial, tá ligado? Mas ele só veio pra aquela escola porque ele tava preocupado com a Ruby, senão ele nem teria vindo. Só que pelo fato da Arima acreditar no potencial do Aqua, ela saiu correndo atrás dele, querendo saber por que ele desistiu. E até chamou ele pra conversar um pouco, convidou o Aqua pro karaokê, que quem acompanha outros animes tá ligado que esse convite é um pouco suspeito. Eu acho que vocês sabem o que acontece nessas salas de karaokê do Japão, né? Eles praticamente usam como sala de pegação. E se esse convite já não fosse um pouco estranho porque o Aqua acabou recusando, ela depois disso literalmente chamou o cara pra ir na casa dela. E detalhe, ela mora sozinha. Ai, que delícia! Isso pareceu muito que ela tava com segundas intenções. Só que não era isso, a Arima só queria um lugar mais reservado pra ter uma boa conversa. E não poderia ser em um local público, já que ela é relativamente meio famosinha, tá ligado? Então pensando nisso, o Aqua resolveu levar ela no local que ele trabalha, já que lá eles poderiam conversar de forma mais reservada. Então foi aí que a Arima descobriu que o Aqua ele tá atrapalhando nos bastidores como assistente. Ele prefere dessa forma do que tá atuando. E depois disso a Arima queria ver uns vídeos antigos de atuação do Aqua, só que ele não deixou ela ver. Na real ele queria esquecer que aquela época existiu. Minha nossa, nossa, nossa! Então o diretor fala que se ela quer ver ele atuando, tem que fazer isso atualmente. Então a Arima começou a falar pro Aqua que ia ter uma série que ela ia fazer e que tinha alguns papéis que ainda não tinham sido preenchidos. E que caso o Aqua quisesse, ela poderia conversar com o diretor pra encaixar ele. Que o Aqua, tipo, ele nem esperou ela falar direito e já recusou na hora. Minha nossa, nossa, nossa! Porém, tem uma coisa que fez ele mudar de ideia. O Aqua descobriu que um tal de Masaya Kaburaki ia estar nessa peça. Que esse cara é um dos suspeitos pra ele que ele desconfia estar envolvido no assassinato da Ai. E ele desconfia desse cara porque a Ai, ela tinha 3 celulares. Que eles eram divididos entre profissional e pessoal, só que o terceiro ela usou exclusivamente no período que ela ainda estava grávida. Só que o único problema é que o celular tinha estragado a bateria e ainda por cima tinha senha. E o Aqua ele não fazia ideia de quantos dígitos, ele ficou tentando descobrir a senha por semanas. Ele tentava mais ou menos em torno de 100 senhas por dia para vocês terem ideia. E ele só foi descobrir a senha verdadeira depois de 4 anos. Mas quando ele finalmente conseguiu ter acesso a esse celular, o nome desse cara tava lá. Então a ideia do Aqua é querer coletar uma amostra para fazer um exame de DNA, tá ligado? Eu só achei engraçado a situação que ele aceitou, porque ele fala que topa participar justamente no momento que a Arima tava falando, que o protagonista ele tem um rosto afeminado e muito fofo. E ele falou que aceitava o papel bem na hora que ela falou isso. Coitado do Aqua, ela ficou pensando que ele era. E o Aqua, ele ganhou o papel até que fácil, já que ele é um cara bonito. E isso basicamente é uma coisa que eles prezam muito. E em casa, a Mayuko contou pra Ruby que o Aqua ia nessa adaptação, que ele tinha aceitado a peça e tal, que ela ficou muito feliz pelo Aqua, porque aí falava que ela poderia ser uma idol e o Aqua poderia ser um ator. Ela tá achando que o Aqua tá seguindo os caminhos que a mãe deles queriam, tá ligado? Só que mal ela sabe que ele tá aceitando por outros motivos. E nisso depois corta pro karaokê que o Aqua tava com a Arima, tipo,
tipo, eles foram conversar ali sobre o programa, e ela acaba falando que o último programa que ela participou era pro público feminino, e por conta disso só tinha atores bonitões, só que o único problema é que os caras atuam muito mal, então meio que ela acaba tendo que fazer um trabalho mediano pra se igualar àqueles caras. Sei. E basicamente eles entram nesse assunto porque tinha alguns episódios na internet da temporada passada. E a Ruby, ela criticou a Arima por ter atuado bem mal, sendo que ela é considerada uma boa atriz, saca? Então ela tava explicando pro Aqua o motivo dela não tá dando tudo de si na atuação. E ela meio que não se importa com a reputação dela como atriz diminuir, porque pra Arima o mais importante é a habilidade de comunicação. Quando ela era pequena, a Arima até acreditava que a atuação era tudo, e tratava os outros como se não fosse nada, e por causa disso, ela perdeu muitas oportunidades. E até naquela época mesmo já existiam crianças que atuavam melhor que ela. Então com tudo isso que aconteceu, ela sabe mais como trabalhar em equipe. E até fala que tem um bom relacionamento com esse tal de Kaburagi e por isso tá levando esse projeto na boa. O Aqua até ficou surpreso do como ela amadureceu desde a última vez que eles se encontraram, já que ela era muito mais mimadinha do que agora. Só que finalmente a Arima passou o papel que o Aqua pegou na série e até rola um clima entre os dois ali que dá pra sonhar que eles dariam um bom casal. Só que me parece que o Aqua não tem interesse nessas coisas. O cara tá meio paranoico com o lance da vingança ainda, saca? E agora indo pro set de filmagem que vem chegando um dos atores principais da série, que a Arima, ela foi apresentar ele pro Aqua, só que ele foi bem arrogante. Ele nem sequer disse o nome, o cara foi bem arrombado. Olha a audácia desse filho da puta! Só que a Arima diz que esse é o mal dos jovens atores em ascensão. Eles são meio babacas por serem estrelinhas, saca? Ela não falou com essas palavras, mas foi o que eu entendi. E finalmente a Arima apresentou o Aqua pro diretor da peça, que é o cara justamente que ele quer coletar a amostra. Afinal, esse cara é um dos suspeitos que pode ser seu pai biológico. E claro, né, tá envolvido na morte da Ai. E ele é um cara bem influente na indústria, como a Arima fala, além de ter cabelo claro. E eu tenho que dizer que a possibilidade existe. Só que quando começa as filmagens, olha que ironia. O papel que o Aqua pegou na série foi justamente de um stalker. E quando eles começam a gravar, a Arima tava meio que impressionada com as atuações do Aqua, que na hora da pausa, ela foi até elogiar ele falando que ele mandou super bem. Só que o Aqua, ele até reforça que não é um bom ator, mas também não é horrível ao ponto de atrapalhar. Ele sente que não tem charme pra isso, tá ligado? Só que a Arima, ela realmente estava feliz por ver que ele tava continuando. O foda é que depois disso mostra uma conversa do Kaburagi com outro cara, que eles começam a falar da Arima que ela aceita qualquer papel aleatório e que só chamam ela porque ela tem um nome relativamente conhecido, e também porque o cachê dela é barato. Só que o foda é que ela acredita no diretor. Ela acha que é chamada por ser realmente boa, saca? É triste essa trairagem que fazem com ela, só que faz parte da falsidade da indústria. E nisso, quando o diretor tava fumando, o Aqua tava ouvindo toda a conversa, e ele se aproveitou do momento que eles foram embora e coletou alguns cigarros que pra ele já era o suficiente pra fazer os exames. E agora é aguardar pra ver o que vai sair desse resultado, né? Só que eu vou ficando por aqui, e caso vocês queiram continuação de Oshi no Ko, é só comentar aí parte 3 que eu trago, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.